Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar exatamente sobre material didático, gente, como que vocês vão observar, né, assim, nitidamente quando um material didático é bom e quando ele é ruim. Porque se ele é ruim e você dá em quantidade, você não vai saber qual das folhas que deu o resultado que você precisou, né? Às vezes o aluno até avança, mas de tanta coisa ruim que você dá, você não consegue identificar a boa, né? Então aqui nesse vídeo, assim, é papum, são acho que 5 dicas que podem ajudar você a identificar se esse material é bom ou ruim, né? Então, assim, porque ninguém merece gastar folhas, né, e tempo com material ruim. Claro que se já fala ali que o material é de primeiro a quinto ano, que você pode usar, já é ruim, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, o profissional, o mínimo que ele precisa saber, porque eu já vi aí umas atividades que, assim, de primeiro a quinto ano você pode usar, para o ano todo. Então, o aluno não precisa ter série, né? Então, a primeira coisa que já pensa, né? Então, já delata contra si mesma a atividade, isso daí eu não vou nem mencionar, né? Mas você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sempre vídeo, gente, nunca atividades, com as pessoas que podem se beneficiar aí da informação. As dicas vão estar em cima, tá? E eu vou usar alguns materiais para poder explicar o que seria cada um desses itens. A atividade, para ela ser boa, ela precisa ter uma organização, porque o professor é o modelo do aluno. Quando eu era pequena, que a gente fazia o caderno, a primeira frase do caderno era: o caderno é o espelho do aluno. E o professor também é o espelho do aluno, né? Porque se a criança é desorganizada, se ela vira um copista, se qualquer coisa que que a criança vire, gente, é reflexo do que o professor faz em sala de aula, né? Ele só imita o que ele está vendo. Às vezes a pessoa não tem nem noção daquilo, para ela é tão normal que ela não está percebendo que ela está cometendo algo que leve os alunos a ficar dessa forma, né? E a organização é uma dessas coisas. Às vezes você dá aquela folha toda desorganizada, que a criança não consegue se encontrar, e daí você não sabe por que o aluno é desorganizado, né? Esse tipo de professor não sabe. Porque o próprio material dele não tem organização, né? Então o professor ele ensina que organização é desnecessário, daí dificilmente a criança vai aprender porque não desenvolve função executiva, né? Eu vou usar para ilustrar as atividades com organização esse material aqui, ó, texto sobre animais aquáticos, e depois ele vai aparecer de novo em outro item para a gente poder aproveitar o mesmo material. Todos os materiais mostrados eu vou deixar o link embaixo do vídeo, porque às vezes você tem mais interesse no material do que nas explicações, né? Vai saber. Esse daqui ele começa com uma página assim, olha. A página ela tem um espaço para cabeçalho, porque a criança precisa identificar o nome na folha e a data que foi feita, porque a data vai mostrar a evolução de aprendizagem da criança. Então, folha sem data é folha mal feita. Por isso, a gente precisa aí ter uma certa organização e um cuidado com o cabeçalho. A gente precisa ter uma meta para a atividade, pode ser uma meta simples ou com o código da BNCC, tanto faz. As pessoas acabam preferindo com o código da BNCC, mas o mais importante é que essa meta fique clara, né? Porque se eu não sei onde eu preciso chegar na atividade, eu faço de qualquer jeito, né? Então, se a minha meta é que o aluno, vou dar um outro exemplo, tá? Aqui, aliás, vou dar desse daqui, que o aluno chegue a fazer mapas mentais, porque a terceira folha dessa atividade é assim, daqui a pouco eu vou mostrar. Então, isso tem que estar lá na atividade, né? Aprender a realizar, né, alguma coisa, assim, ampliar as noções de interpretação. Então, você tem que colocar o que você quer do aluno naquela página, porque senão fica difícil para os pais, para os outros professores e para o aluno entender o que você quer dele. Tem que ter um título, porque atividade sem título é atividade feita por um vigarista, né? Para não falar uma palavra mais feia. Por quê?
Como profissional também da área de letras, eu vou dizer para vocês que a criança que tem contato com atividades sem título, quando ela se torna aquela criança que precisa fazer redação, produção de texto, ela não coloca título, porque ela não foi impactada com esse tipo de modelo, né? Então, o título é uma coisa que tem que ficar batendo na criança, assim, desde cedo, desde o infantil tem que ter título na atividade. Sem título é uma atividade sem organização. E a gente vai ter alguns itens visuais que vão direcionar a criança onde ela vai escrever, o que que ela tem que fazer, qual que é a separação de uma atividade e outra, que inclusive é funcional para aquelas crianças, por exemplo, que têm dislexia. Porque se eu coloco tudo muito parecido, a criança com dislexia não consegue se localizar na página, né? Então, essas atividades com organização são necessárias. Se é uma folha sem esses itens, você já pode descartar, porque não é funcional. Atividades com processos, gente. O que seriam esses processos? A criança vai na escola essencialmente para aprender esses processos até os 7 anos de idade. Embora, depois dos 7 anos, ela comece a utilizar esses processos. Então, o ideal é ela aprender até 7, máximo 8 anos, e ela utilizar para sempre na vida dela, para o resto da vida acadêmica. Esses processos que eu estou falando são processos mentais que muito bem direcionados aí foram trazidos pelo Piaget. São esses 7 processos que vocês estão vendo aí. Quem é do clube de membros e quiser aproveitar, lá no curso de Neuroeducação Matemática, na introdução, eu acho que está no Membros Raiz, Introdução à Neuroeducação Matemática, eu explico esses 7 processos, então pode ir lá, gente do clube de membros que está lá, por R$ 6,99, gente. Se você não é membro, torne-se já, porque é muito vantajoso, explica muitas coisas de sala de aula. Lá nesse curso, ele está voltado para matemática, mas ele pode ser aplicado, esses processos são aplicados a qualquer disciplina, tá? Então, a gente vai comparar informações, classificar, conservar, ou seja, guardar na memória, né? Mas de uma forma específica, que daí eu explico lá no curso. Seriar a informação, sequenciar, porque seriar e sequenciar são coisas diferentes. Corresponder e incluir, né? Colocar itens de inclusão. Vou usar esse material aqui, que é o Interpretando Imagens, que é do material Interpretação de Imagens do 5º ano, para poder fazer uma coisa diferente, porque geralmente eu mostro atividades mais voltadas para alfabetização, então eu decidi mostrar nesse vídeo uma mais para 5º ano, para vocês terem uma ideia. Esse material, ele segue o mesmo formato, né? Então a gente vai ter uma imagem inicial e as atividades variam um pouco de acordo com o que foi visto na imagem, né? Mas aqui a gente tem, por exemplo, escreva em que local as pessoas parecem estar, explique como você chegou a essa conclusão. Aí eu trabalho inferência. Para eu fazer inferência, eu preciso conservar informações e fazer comparação com a minha vida, né? Ou com coisas que eu vi na televisão, ou com coisas que eu conheço, para eu poder classificar esse local. Então vejam que eu usei 3 processos mentais só na primeira atividade, né? Na atividade 2, sobre a criança que está ao lado direito, em pé com a mãe. Então, eu vou ter que comparar as crianças para identificar qual que está em pé ao lado direito com a mãe. Daí vocês já devem ter achado. E daí, eu vou direcionar o olhar. Então, eu vou ajudar a criança a classificar a informação que eu preciso para poder elaborar. Vejam que eu tenho o cuidado de colocar esses processos na atividade. E daí, para ajudar, eu vou usar aquele mesmo que a gente tinha usado, que era dos animais aquáticos, inteiro, para vocês entenderem. Se eu tivesse só essa primeira folha, ela seria inútil, porque ali é só você identificar ali no texto os itens e copiar, que daí é localização de informação explícita, né? Que é o item lá, EF12, não, EF15LP03, da BNCC. Além de colocar aquelas informações na primeira ficha, a criança vai completar, vai pensar no que seria essa informação que a lagosta se alimenta de pequenos invertebrados,
né? Então, o que seriam esses invertebrados e desenhar, escrever. Eu vou observar a lagosta e responder ali as perguntas para depois chegar no meu produto final aqui da atividade, que é o mapa mental. Então, vejam que eu tenho todo um caminho para conservar a informação e dentro desse caminho eu tenho processos mentais. Então, eu vou fazer comparação, eu vou fazer classificação de informação, né? Eu tenho uma sequência lógica para poder chegar no final, é uma seriação de conhecimentos para chegar no produto final. Então, esses processos, eles são necessários para que a atividade seja boa. E a gente tem que ter... Ai, desculpa. Passou, né? Peraí. Bateu o meu dedo. Esse aqui eu vou colocar direto. Desse material especial silábico alfabético volume 2, eu peguei uma atividade para explicar para vocês que são atividades que estimulam o foco, né? Então, aqui a gente tem em etapas o que o aluno precisa fazer, porque se eu colocar de uma vez, ele não vai raciocinar sobre o que ele está fazendo. E eu preciso que a atenção dele esteja na atividade. Se é uma atividade que dura 5 minutos, gente, já não cumpriu o papel pedagógico, né? Então, aqui no contador de sílabas, eu poderia simplesmente colocar e pedir para a criança pintar aquelas atividades bem reles, né, bem superficial que a gente tem aí a rodo na internet. Mas aqui não, ó, pinte cada borda de uma cor diferente. A criança primeiro vai pintar só isso. Então, vão ser seis cores. Daí eu vou querer que ela leia as palavras, observe a figura, então quer dizer, eu quero estimular a leitura. Ela vai observar a figura e copiar, né? Ela vai pintar a bolinha que nem bicicleta, faz de conta que eu pintei de azul o aro da bicicleta ali, o círculo. Eu vou lá na bolinha da bicicleta, pinto de azul e copio. Então, esse vai e volta nas atividades que eu necessito na atividade 2 para olhar para a atividade 1, faz com que o meu foco fique mais atencional na atividade. Quando eu chego na 3, quantas sílabas tem cada palavra que estamos estudando? Porque a gente está fazendo um estudo analítico das palavras para que isso fique fixo na cabeça da criança, né? Para depois eu trabalhar a quantidade de sílabas mesmo. Daí no terceiro, na quarta atividade, eu vou ler os nomes, que é uma coisa que eu já fiz anteriormente, vou desenhar e vou anotar a quantidade de sílabas, porque já foi trabalhado todos esses itens durante a atividade. Então eu recupero a atenção primeiro da criança e dou o tempo que o cérebro precisa para ele ficar na atividade de modo a construir. Então, eu recupero, mantenho e construo o conhecimento, né? Então, vejam que aqui é muito essencial quando a atividade tem essa estimulação de foco. A gente tem também atividades que às vezes precisam de modelos, não são todas, mas algumas sim precisam. Essa de dezenas e unidades, o modelo é construído pela criança, né? Então tem um robozinho, né? Resolva o exemplo. Quem faz o exemplo é a própria criança. Então, como ela construiu, ela vai prestar mais atenção, que é aquele item do foco que eu falei para vocês, né? Então, a criança vai construir, ó, anote aqui a quantidade inicial. Então, ela vai anotar 4 dezenas e 2 unidades, que é 42, e vai colocar aqui, 42. Tirando uma dezena fica, risque uma dezena, né? Então, ele vai riscar um dos materiais dourados aqui, de 10, e anote a quantidade final. Daí ele vai ver que deu 32. Fica 32. Então, a própria criança constrói o modelo para poder ter uma fixação de como ela vai resolver a atividade. Então, isso faz com que ela tenha organização, sequência de resolução e que ela se sinta segura para fazer a atividade, a segurança cognitiva, que é muito importante. Então, ali tem até um amarelinho para mostrar para vocês onde está o modelo. E eu acho que o mais importante de tudo, muito além do que os processos, a organização, é se certificar que a atividade foi elaborada por um designer instrucional, que é a pessoa elaboradora de material didático profissional, né? Vocês veem que nos meus vídeos eu falo que eu sou elaboradora profissional de material didático, porque eu faço para editoras, eu trabalho aí há mais de 10 anos nessa área, estou quase 15,
tendo feito cursos e tudo mais, né? Eu coloquei aqui um exemplo de uma coisa que eu fico abismada quando eu vejo esse tipo de coisa. Às vezes a pessoa faz a atividade, vamos fazer de conta que essa folha é uma atividade, tá? E ela põe toda feliz e contente lá, professora não sei o quê, pedagoga, inventei o nome, tá, gente? Não vi em lugar nenhum. Pedagoga Magda Luzia, né? Então, aquela folha foi feita por uma pedagoga, aquela folha foi feita por uma professora. Mas olha, os pedagogos, gente, não têm formação para fazer atividades funcionais. Quando você utiliza uma folha feita por um pedagogo que ainda estampa isso na folha, você está usando uma folha feita por um amador que não entende o que está fazendo, né? Então, isso é importante ressaltar. E aí é bastante preocupante essa situação, porque a gente tem uma incompetência profissional por dois lados quando a pessoa faz esse tipo de coisa. A incompetência da pessoa que coloca o título na folha, alegando que ela não está apta a fazer aquele tipo de trabalho. Então, quando eu coloco lá pedagoga Magda Luiza, eu estou falando para quem olha. Olha, pessoa, eu não sou apta para fazer isso, porque eu fiz pedagogia e na pedagogia não tem curso de elaboração de material didático. Então, eu estou fazendo o que eu acho bonito, mas eu não tenho formação para isso. Se você quiser, você pega. Então, já é uma incompetência, né, profissional. Do outro lado de quem usa, eu acho que seria uma inocência, assim, de ignorar a informação que essa pessoa está informando que ela não está apta, ela é amadora, e a outra pessoa utilizar. Eu quero acreditar que seja inocência, mas posso estar errada, né? Então, você acaba utilizando aí uma folha que não vai fazer diferença na vida do seu aluno, né? É uma folha que faz cosquinha no cérebro, mas mais nada. E eu achei importante ressaltar isso, porque eu tenho visto muito, né? As pessoas mandam pra gente, a gente não caça, gente. Se vocês olharem meu Instagram, ele só tem coisa sobre show de rock, que eu adoro. Vou até olhar aqui, ó, pra vocês entenderem, pra eu lembrar, né, o que eu tenho aqui. Ah, eu tenho coisas sobre séries, ó. Personalidade do ano, Bon Jovi pensa em visitar a Ucrânia, né? Então, coisa de rock. Esse aqui de rock, gosto bastante de rock. Eu sigo o Pictoline, porque eu gosto da parte de arquitetura visual deles. Tem coisas sobre viagens, que eu gosto bastante de viajar. Tem coisas sobre marketing, ó. Dislexia, porque assim, temas de transtornos eu acabo seguindo. Aqui. Livrarias também tem bastante, né? A Sextante. Não são livrarias específicas, não, viu? Companhia das Letras, né? Dark Side Books. Gosto bem dessa coisa, dessa pegada aí mais dark, né? Pearl Jam, então rock, livro. Algumas coisas de comida, que nem tem um alfajor que chama Juana Louca, né? Esse é nome esquisito. Mas ele é divino, assim. É dificílimo de encontrar, não entrega assim pela internet. Vez ou outra você acha uma loja, ele é um alfajor uruguaio. E eles têm umas imagens muito legais, então eu acabei seguindo eles por causa disso. Então, o meu Instagram não tem atividade pedagógica, porque eu acho que quando a gente segue pessoas que fazem atividade pedagógica, a gente fica contaminado com ideias, sabe? Na verdade, no meu caso, nem fica contaminado. Eu fico injuriada, porque daí eu vejo esse tipo com o nome pedagoga, sabe? Daí a coisa não rola. Mas às vezes as pessoas mandam pra gente, daí a gente vê cada tristeza, né, gente? E daí é importante esse tipo de vídeo que eu tô fazendo para vocês poderem se conscientizar que tem algumas coisas que precisam estar na atividade. Senão a gente não sai do lugar. Se depender do governo, da escola enquanto instituição, a gente não sai do lugar. Quem precisa se valorizar é o professor, e um modo de se valorizar é você investindo em coisas de qualidade, né? E não em porcaria lixo, né? Lixo pedagógico. Eu espero que eu tenha conseguido passar aí a informação, e se você tiver interesse em elaborar boas atividades didáticas, pedagógicas aí, a gente tem também um curso de elaboração de material didático,
que eu vou deixar aqui embaixo o telefone da Cirlei, que é quem cuida aí das turmas. Tem uma turma para iniciar agora, em fevereiro, pós-carnaval. E daí, se você tiver interesse, já entre em contato, que eu acho que a gente está com 2 ou 3 vagas. Se você olhou esse vídeo depois que passou aí o início das aulas, também conversa com a Cirlei, porque de repente ela já coloca você na lista de espera da nossa próxima turma. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e até nosso próximo vídeo aqui no canal Janaína Espolidoro.